Olá, vamos começar nossa aula. Eu só quero lhe dar duas dicas. A primeira é, no final de cada vídeo, eu vou colocar outro vídeo para que você fique no mesmo assunto, ou seja, que você dê continuidade ao seu estudo, que você não seja breve ao estudar. Que você quer isso, se você quer ser aprovado no concurso. Se você está fazendo por fazer, veja, mate sua curiosidade, tudo certo. Se você quiser, você pode baixar o arquivo PDF desta aula e tentar fazer as questões antes de mim. Você tenta fazer e depois me vê fazendo a discussão aqui é agora. Então pode parar, baixar o arquivo e depois você volta. Outra coisa, no futuro breve, espero que seja bem breve, você vai poder contribuir com o canal. Por que motivo? Porque agora o canal foi lançado há uma semana e, portanto, ainda não pode ser monetizado. Tem que ter alguns índices aqui no YouTube. Espero atingir em breve e que você possa fazer a contribuição com Valeu Demais, por exemplo. Os cursos para técnicos ficam aqui gratuitos. Não posso dizer que graças à contribuição das pessoas, porque geralmente elas não dão. Mas o curso fica aqui gratuito de qualquer forma, porque eu quero que fique. O curso universitário, ele é pago, ainda que eu tenha muitíssimas aulas aqui também gratuitas disponíveis para você. Então você consegue estudar para a universidade aqui também de graça, mas a essência, o volume, o peso mesmo está no curso pago. Não é a questão, porque a minha aula é para técnico, deixa isso para lá. Então vamos seguir aqui nosso caminho. Primeira questão. Um sistema de automação dispõe normalmente de estações de processamento compostas de controladores lógicos programáveis, entre outros controladores em geral. Só dar uma paradinha para a gente conversar aqui, ó. O que é um controlador lógico programável? É um computador. Você está no computador agora, provavelmente no seu celular, talvez no seu laptop, talvez no seu desktop, talvez na sua TV. Mas hoje em dia, sua TV, por exemplo, já é um grande computador, uma Smart TV é um grande computador. Só que o computador que a gente usa, por exemplo, esse meu aqui, ele tem periféricos específicos para uso geral. Então, por exemplo, ele tem portas que me permitem conectar coisas diversas. Na mesma porta eu posso conectar, como está conectada, uma placa de vídeo para poder fazer esse uso de captação de vídeo com boa qualidade, ao mesmo tempo que ele tem outras portas, como por exemplo o USB, no qual esse microfone está conectado. E a câmera também ligada no USB. Um computador do tipo PLC é um computador. Só que o periférico que ele tem, os periféricos que eles têm, não são esses que eu acabei de falar. Eles têm periféricos como, por exemplo, uma entrada analógica ou digital, uma saída analógica ou digital. Ele tem saídas e entradas que são feitas especificamente para padrões industriais, em níveis de tensões industriais, com velocidades industriais. Como se não bastasse, como ele falou aqui, controladores em geral. A gente pode falar de controladores em geral, por exemplo, com um microcontrolador. O que é um microcontrolador? Microcontrolador, quase não sai, viu? É um processador. Ah, mas meu computador também tem processador, professor? Tem, mas o seu processador ele tem um uso bem geral. Ele serve para muitas coisas. Eu abro aqui aplicativos diversos. Esse aqui para escrever, mas também tem um de captura de vídeo. E depois eu vou usar algum que faça uma edição ou de texto ou de imagem. O processador do tipo microcontrolador tem funcionalidades no qual ele é otimizado para fins industriais, de controle industrial, melhor dizendo. Por exemplo, ele vai ter timers específicos para poder você configurar os tempos e sincronizar eventos. Ele vai ter entradas e saídas que tem protocolos específicos que a indústria faz uso. Então, tudo isso já vai estar incorporado dentro do microcontrolador. A diferença é que o microcontrolador daria para dizer que é basicamente o processador, que obviamente sozinho não tem função nenhuma, tem que ter uma placa no entorno com diversas coisas que façam com que esse nível de tensão fique adequados para uso no mundo exterior. No mundo exterior me refiro ao mundo exterior do processador. Já um CLP, ou controlador lógico programável, já é o computador com um microprocessador e esses periféricos todos juntos. Tudo isso posto junto, e esse computador industrial específico a gente chama de PLC. E ele ainda permite a você fazer a programação dele através tanto de linguagem de baixo nível, mas hoje em dia com a linguagem LADA já faz algum tempo. Então, essa é a diferença básica. Algumas das informações requeridas por essas estações são grandezas como temperatura e pressão dos processos industriais do sistema. Sim, temperatura, pressão, volume, velocidade,
umidade e assim vai. Com relação a esse tema, julgue os itens subsequentes. As informações de temperatura e de pressão podem ser captadas por sensores. Sim, o sensor é um dispositivo que se sensibiliza com a variação de uma grandeza física, os quais têm a função de converter as grandezas em questão, no caso temperatura e pressão, para sinais elétricos correspondentes. A gente geralmente chama até de transdutor, né, que faz a conversão de uma grandeza física de uma grandeza física para uma outra, como por exemplo, de pressão para de temperatura para um sinal elétrico. Mas o nome sensor também a gente usa para isso. Eu tenho sensores no meu corpo. Por exemplo, se tiver uma panela quente e eu tocar, eu sinto dor, porque tem os sensores. Só que quando a gente fala sensores do mundo industrial, a gente fala do sensor que não somente se sensibiliza, ou seja, alguma coisa nele se modifica, como ele também tem uma saída que pode ser útil. E tipicamente essa saída é um sinal elétrico, ou de tensão ou de corrente. Uma grandeza vai ser proporcional à tensão ou corrente. Na verdade, não obrigatoriamente proporcional, porque nem sempre é linear, muitas vezes é não linear, mas de qualquer forma, o valor da variável elétrica se altera de acordo com a variação da outra grandeza que está sendo medida. Então, isso aqui a gente pode dizer sim que é verdadeiro, que é correto. Um sistema de automação industrial que possua um conjunto de recursos como robôs, máquinas, ferramentas e dispositivos de armazenamento pode ser capaz de funcionar de modo relativamente autônomo, controlado por computadores. Vamos lá. Robôs. Você não precisa pensar em robô como sendo uma coisa parecida com um ser humano. Um braço robótico já é um robô. Já é chamado de robô. Até dentro do carro da gente, alguns mais sofisticados que sejam, tem robô. Por exemplo, o câmbio automatizado. A troca de marcha não é feita por uma pessoa, mas o carro tem embreagem e tem a troca de marcha também física. Só que isso é feito mecanicamente. Então, se chama também o câmbio automatizado de câmbio robotizado. Porque no fim das contas, uma ação que era feita por um ser humano de movimento agora é feita por uma máquina, de forma racional, inclusive, controlada por computador, que troca a marcha no momento devido. Então, robôs. Máquinas. Olhe, os sistemas como por exemplo esse câmbio automatizado que eu falei, ou robotizado, para que as coisas se mexam, tem que ter máquinas que movimentem esses diversos dispositivos. A mesma coisa a gente pode pensar na área industrial, que além do robô em si, no braço, alguma coisa tem que mover, por exemplo, algum dispositivo com a esteira, para que a esteira fique em certa posição, o robô faça a ação e a coisa se mova. Então a gente pode pensar máquinas dessa forma. Essa palavra ferramentas aqui que eu não gostei muito. Seria melhor que chamasse de máquinas ferramentas. Por que motivo? Porque ferramenta dá a entender que é aquela coisa que faz uso manual da gente, né? E não tem manual porque não tem mão. Tem robôs. Por exemplo, quando a gente tem a roda do carro, que a gente parafusa ou desparafusa para poder fazer a troca da roda, né? A gente tem coisa equivalente automatizada, que pode pegar inclusive os 5 parafusos da roda de vez, ou os 4, dependendo do modelo do carro, para colocar ou para tirar. Aquela coisa que vai pegar nos parafusos e. Tipo a máquina ferramenta pneumática de um carro de Fórmula 1, que onde os mecânicos trocam os pneus. Aquilo ali está sendo conduzido por um ser humano, mas aquilo ali é uma máquina ferramenta. Aquela máquina ferramenta pode estar na ponta de um braço robótico. Dispositivo de armazenamento. Aqui as pessoas devem pensar muito em armazenamento de dados hoje em dia, né? Mas o armazenamento aqui que eu acredito que ele quis se referir é em relação ao armazenamento de energia. A gente chama, inclusive, as baterias de acumuladores ou de armazenadores. Não é nome incomum, não. E para que ele fale de forma relativamente autônoma, ele tem de falar aqui desse armazenamento se referindo à energia para que fique na nossa mente a ideia de que o dispositivo funciona sem precisar de um outro dispositivo, melhor, que esse sistema autônomo funciona sem precisar de outros sistemas, por exemplo, para a alimentação dele. Então ele está energizado, ele tem os seus acumuladores e funciona sozinho, sem precisar de nenhuma operação, de um cabo adicional, de outro sistema adicional. Obviamente, em algum momento ele vai ter de se carregar, mas enquanto está carregado, ele está funcionando de forma relativamente autônoma. Sim,
Isso é verdadeiro, isso é correto. E, obviamente, controlado por computadores. Por exemplo, do tipo PLC ou microcontroladores. Julgue os itens que se seguem relativos a acionamentos e comandos de motores elétricos. As chaves comutadoras são dispositivos do circuito de força, ou seja, são responsáveis por energizar ou desligar os motores. Isso aqui é uma chave comutadora, também chamada de chave seletora. Os dois nomes estão ok, os dois nomes a gente trata como sinônimos. Note que nesse caso ela tem duas posições, posição 0 e posição 1. Não obrigatoriamente tem apenas duas, podia ter perfeitamente aqui a posição 2 e a posição 3, ou mais. Essas chaves geralmente estão nos circuitos de comando e não no circuito de potência. Eu falo geralmente porque há chaves que suportam potência um pouco maior e para aquele sistema específico ela pode até estar no circuito de potência de forma direta ligar a algum equipamento. Mas quando se fala de acionamento de motores, a gente parte do pressuposto que é um motor de potência razoável e que essa chave, ela na verdade tá, por exemplo, se você tem a lembrança do sistema de comando, ela em vez de estar, ela está na posição da botoeira. Em vez de a botoeira no qual você aperta ligar ou desligar, você vai colocar uma chave que tem duas posições: desligar e ligar, ligar e desligar. Então, a chave seletora, ela sim é utilizada também no acionamento de motores, nos comandos elétricos para acionamento de motores, mas ela está no circuito de comando e não no circuito de força. Então isso aqui está errado por causa disso. Os botões pulsadores possuem um LED interno cuja luz pulsa para indicar que o sistema está ligado. São dois os tipos de botões a serem levados em consideração aqui, para fazer a comparação, né? Que é o tipo de botão com retenção e o botão que permite o pulso. O botão com retenção é aquele que você aperta e depois que você aperta ele fica noutra posição. Você apertou, ele fica retido na posição dele, por isso é chamado com retenção. E o botão pulsador ele tem uma mola que empurra ele de volta. Então você liga o equipamento, tira o dedo e o equipamento não obrigatoriamente desliga, mas o botão volta à posição original. Eu falo não obrigatoriamente o equipamento desliga, porque obviamente tem uma lógica de comando que basta às vezes você acionar, que tem um outro circuito que faz o selo. Mas para não discutir demais, dá para dizer que tem dois tipos de botões para esse tipo de análise desse tipo de questão. O botão de pulsação, que tem uma mola que empurra ele para a posição original, e o botão com retenção. O botão pulsador, ele não tem LED interno com luz que pulsa, pior ainda, para indicar que o sistema está ligado. Ainda que, para indicar que o sistema está ligado, a gente tenha sinalização luminosa, a sinalização não está no botão. A sinalização está no circuito de comando, no qual alguma luz vai ser ligada para indicar algum tipo de operação, má operação ou não operação do sistema. Então, a luz de LED não está no botão. E menos ainda, ela pulsa. Não teria nem sentido ela ficar pulsando, porque no final das contas o botão é um pulsador e volta para a posição original. A luz não ficaria pulsando enquanto você está apertando e está ligado já. Não, é uma coisa até meio sem sentido. Então isso aqui também está errado. As cores dos botões de comando são associadas à sua função e são definidas em normas específicas. Aqui tem uma coisa de concurso que eu não suporto. Adoram ficar colocando às vezes normas nos editais, nos programas dos editais, e às vezes não. E às vezes se refere a normas específicas como se... Peraí, o que são normas específicas? Empresas têm normas específicas. Não precisa a ABNT fazer tudo, não. Às vezes, quando a ABNT não trata de certo assunto, a empresa pega uma norma internacional como referência ou cria sua própria norma interna. Isso é comum e dá-se o nome de norma, inclusive, uma norma interna de uma empresa. Então, sim, as empresas vão ter padrões. A empresa não vai botar uma luz rosa numa unidade para indicar um equipamento ligado e noutra unidade, em outro estado da mesma empresa, vai botar uma luz verde para que um funcionário mude de uma empresa para outra e fique sem saber. Todo mundo vai seguir a norma interna. Então, isso aqui sim é verdadeiro, mas é confuso. Mas pensando novamente em relação às funções, é muito comum, por exemplo, que a gente use
a cor vermelha para indicar o sistema energizado, a luz verde para indicar o sistema desenergizado e o laranja muitas vezes para indicar um alerta, no qual o sistema está energizado, mas, por exemplo, não está funcionando. O vermelho ele está funcionando, não toque porque está energizado e está tudo rodando. O verde significa dizer o quê? Pode tocar, pode fazer a manutenção. O laranja, fique alerta. Apesar de não estar rodando, a coisa não está se movimentando, algumas partes do sistema estão energizadas e, portanto, você não pode mexer. Então, a gente tem esse tipo de relação entre cor e funcionalidade. Isso aqui é verdadeiro. Só a parte de norma que me deixa desconfortável, porque ela podia citar uma como referência e ficar mais fácil da gente responder com convicção. Mas as bancas gostam disso, se vire com isso, é assim que elas são, acabou-se. No que se refere à automação industrial, julgue os itens subsequentes. Apesar de ser um componente com muitos recursos, um controlador lógico programável, discuti antes para não discutir agora, possui como limitação o fato de não conseguir acionar motores elétricos por meio de contadores de potência. Olhe, o controlador lógico programável é um computador e, obviamente, ele não tem energia suficiente para acionar uma bobina de um contador. Mas ele não está lá para isso. Ele está lá para dizer sim ou não, aberto ou fechado, ligado ou desligado. E mesmo que o sinal seja de baixa potência, para isso existem os amplificadores eletrônicos que fazem isso, acionam uma bobina. Então, ele consegue sim implementar toda e qualquer lógica de comando para acionamento de motor e muito mais do que isso, e de forma muito mais flexível, porque como é via software, depois você pode alterar. É diferente do circuito físico, que feito o circuito físico, ele só funciona daquele jeito. O diagrama de comando físico só funciona daquele jeito. Se você pega aquela lógica do diagrama de comando e coloca no software do controlador lógico programável, ou no firmware, caso você queira falar de forma mais específica, depois você pode alterar o próprio firmware. Então, ele faz não somente o acionamento de motores por meio de contadores de potência, quanto pode acionar outras coisas mais. Ele pode acionar o equipamento de qualquer potência, não pela energia dele, mas pelo simples fato de que ele manda o comando e um circuito externo amplifica esse sinal para que acione-se alguma outra coisa. Então, isso não é verdadeiro. Ele consegue acionar motores elétricos por meio de contadores de potência, não de forma direta. Então, isso aqui está errado. A figura a seguir é um exemplo de diagrama lógico utilizado em controlador lógico programável, componente muito utilizado na automação industrial. A gente já discutiu que o CLP é muito utilizado. Aqui não tem muito sentido, porque eu posso dizer só sim ou não e seguir adiante. E para que você estude para concurso, você tem que saber o que isso é, que isso nesse caso é verdadeiro, mas também tem que ter um pouco a mais para se preparar para as outras coisas que vão surgir. Na descrição do vídeo eu coloco um link para uma playlist de um outro canal que não é parceiro nem nada, eu simplesmente procurei para que desse a você uma visão muito boa sobre controlador lógico programável. Então, vá na descrição do vídeo se você tem mais interesse em automação com controlador lógico programável e fique à vontade para estudar um pouco mais e responder essa questão, que é correta, isso aqui é um diagrama lógico, como também outras coisas mais que venham surgir.